menores, né? E chegamos a ter 542 crianças. Tudo em sistema de casa lá. E eu sou um dos testemunhos ocular de que foi um dos projetos mais bonitos que eu já vi acontecer em Brasília. E por isso eu acho que enquanto Brasília não dedicar uma página da história de Brasília à sua pessoa, ela não estará completa. Porque é um trabalho que precisa ser divulgado, ser dito. A sua pessoa precisa ser homenageada em Brasília pelo trabalho pioneiro que o senhor fez na época, né? E isso é preciso reconhecer isso, né? Se nós temos hoje um cidadão, né? Como tem alguns outros também que foram menor naquela época. Bom, então tu me diz o que é que tu faz hoje? Hoje sou um representante comercial, né? Eu tenho uma empresa, tenho 5 filhos, 3 netos, sou uma pessoa bem quista da sociedade, sou um profissional, um cidadão. Melhoraste muito. Na verdade, sem a Granja Oliveira, eu com certeza não estaria vivo ou estaria na marginalidade, assim como tantos outros menores naquela época. Porque a Granja Oliveira, ela deu ao menor o conceito de família que não tinha. O que falta hoje na FUNABEM, nessas instituições, é dar à criança um referencial de família. É isso que a Granja Oliveira trouxe, resgatando esses conceitos. E isso, na verdade, perdurou, que fez com que eu e outros menores hoje estão inseridos na sociedade. Mas tu te sentias lá bem como se fosse um membro da família toda? Não, era família. Não tinha distinção. Não, era família. Não, tu não estavas obrigado a ficar lá. Não. Podia sair quando quisesse. Porque, na verdade, a Granja Oliveira não tinha problema de evasão, porque não era obrigado a ficar. Não era como é hoje, cercado, nada disso. Era um sistema de casa lá, então era uma família. Era eu sou militão de Dona Ana, que tinha alguns filhos, Dona Azul, que tinha 2 filhos, e outros casais que tomavam conta dessas casas, na verdade, eram na casa, eram lá, não era algo que, não era assim, um depósito de menores. E isso fez com que eles mudassem a configuração, nos desse um conceito de lá, um conceito de família. Que isso foi tirado. Não eras abandonado. Antes de ir, era. Depois de chegar na Oliveira, não. Você falava mais não existia. Não existia. Vocês eram o quê? Alunos? Nós éramos, na verdade, a gente era tratado mesmo como filhos. Não tinha esse conceito de aluno. A referência que a gente tinha de fora, a gente dizia, fulano de tal é aluno, não dizia nem que é interno, é aluno da Granja das Oliveiras. Exatamente. Que aquilo era uma grande Mas para escola, nós não era o conceito de aluno. A gente tinha aquilo como uma família da gente. Eram nossos irmãos, era uma família, não era o conceito de aluno. Esse conceito é de quem nos via. Mas nós estávamos inseridos no contexto, nós fazíamos parte de uma família, de uma casa, de um lar que tinha cozinha, tinha geladeira, tinha cama, tinha irmãos, entendeu? E tínhamos uma vida em comum, que era a vida com todos os lares. Vocês ajudavam o dono da casa? De nossas tarefas, como toda casa tem. O filho levanta e arruma a cama, lava prato, arruma a cozinha, encera. Mas tinha meninos também, né? Essa é uma coisa interessante na época, que era mesclado. Não era só menino, era menino e meninas, que é algo... Né, que não havia abuso, né? Pai, é esse que só tem Não tem notícia, não tem notícia. Nós nunca tive notícia de que tinha algum tipo de abuso. Não tinha. Nós éramos realmente era uma grande família. Não tinha esse problema, não. Porque isso que eu estou perguntando também é uma espécie de pioneirismo. Porque havia escolas para meninos e escolas para meninas. Não se confiavam na convivência dos 2 sexos. Ali nós fizemos questão que fosse como se fosse realmente uma família. Foi um projeto piloto que eu lamento muito esse projeto ter morrido, né, em função dos movimentos políticos, né? Porque foi um projeto muito bonito. Nós éramos visitados pessoas do Brasil inteiro que iam nos conhecer como nós trabalhávamos, né? E é algo muito bonito, né? Eu tenho algumas profissões que aprendi nas Oliveiras. Então, e o senhor é o grande pai desse projeto, né? Na verdade, hoje é avô, né? Bisavô, né? Mas que, na verdade, trabalhou, que fez com que as coisas acontecessem, que foram atrás dos contatos políticos, que nutriu, que fez com que esse projeto fosse para frente, foi o senhor, na época. Tanto é que depois que o senhor João saiu, o projeto, então, hoje, na verdade, se tornou um presídio do Caixa. Exatamente.
senhor estava falando, dá licença de eu falar, o senhor estava falando das autoridades, do Dr. Plínio. Israel Pinheiro, deputado Manuel Almeida. Manuel Almeida. Não, pois é. Eu quero voltar neles um pouquinho para dizer aos senhores da convivência, que a gente está falando da convivência do casal, da convivência das pessoas, dos menores com os adultos. Então, essas autoridades que foram mentores dessa ajuda do Dr. Darcy, que apoiaram o Dr. Darcy, essas autoridades se faziam presente. O arcebispo, se fazia presente, era uma grande família. Aquilo ali era um ideal de todos, não era uma coisa isolada de deu uma ideia e foi embora, não. Se fazia presente. Isso para mim era um valor muito grande. Tem outra coisa, a Granja se tornou referência nacional como instituição bem feita que funcionava. O presidente da Fundação Nacional do Estado Menor, Dr. Mário Altenfelder, frequentemente ia lá do Rio, trazia grupos de visitantes que estavam visitando instituições para mostrar a Granja das Oliveiras. Ele deve ter visto várias vezes esses grupos chegarem lá para visitar, porque era uma ideia nova, né, não tão nova, mas nós servimos para pôr em prática aqui, divulgar e fazer funcionar. Quando a finalidade da Granja era de prevenção, que o menino entrasse na criminalidade, hoje é de repressão. É verdade. Vão para lá os criminosos já. Não é isso, verdade? Pois é, e a nossa ideia era evitar que houvesse a oportunidade dar a oportunidade ao menor de ele cair na criminalidade. Então a nossa ideia era fazer várias granjas, não era só uma. Eram várias, já tinha aquela programada no Gama. Luiz Fernandes, né? Luiz Fernando. Depois se transformou em presídio feminino, né? Hein? Depois transformou em presídio. Ah, foi? Presídio feminino. Ah, é? Qual era o nome desse programa? Luiz Fernando, Granja Luiz Fernando. Granja Luiz Fernando. Granja Luiz Fernando, Itamaracá, Gama. Essa Granja Luiz Fernando era o ponto final, era o elo final do programa todo elaborado para assistir o menor. Tinha o que eu já anunciei, o CRT, Centro de Recepção e Triagem. Taguatinga, pé do César. Ali, então, depois, ficava uns dias só, era feito o diagnóstico, dependendo da idade, eles iam para a Granja das Oliveiras. E o que aconteceria se, depois de certa idade, 16, 17 anos, o menor ultrapassasse a idade de permanecer na granja e mandar ele embora para a rua? Então nós idealizamos a construção do centro lá da granja do Luiz Fernando, que era para abrigar, ali já era alojamento, não é mais casa-lar, era para servir de casa para aqueles egressos da granja antes de eles se empregarem. Então eles não ficavam desassistidos. Eu vou contar mais uma coisa. Aquele foi o projeto mais bonito que eu tive a oportunidade de fazer. Em certa época, no governo do Jânio Quadros, as obras ficaram paralisadas. Então, o desemprego cresceu muito. E foi justamente na época que eu cheguei no serviço social. Então, nos defrontamos com um número muito grande de desempregados. As obras terminavam, mandava-se a gente embora, eles pediam e não tinha mais obras. Ou algumas obras tinham, mas só aceitavam operário qualificado, carpinteiro, pedreiro, o que fosse. Ao passo que esse pessoal que trabalhava esse candango eram só serventes de pedreiro. Eles foram removidos, quando terminou a construção do Palácio Planalto, foram removidos para um bairro que se chama São João, lá no Gama, em que só havia demarcação de lotes e a estrada. Então nós conseguimos que eles fossem removidos para lá. A Nova Cap ajudou e as empreiteiras também, dar material, madeira, para eles fazerem as casas no fundo do lote, para depois na frente eles construírem.
Mas, contudo, eles moravam, mas não tinham emprego. Como é que eles iam se sustentar? E eu não tinha dinheiro, não tinha programa, não tinha coisa para... Então, pensei em construir, precisávamos construir lá Luiz Fernando para essa finalidade de acolher os menores que saíam da grama, da Granja das Oliveiras. E então me veio a ideia de fazer uma escola de qualificação de desempregados lá, construir aquilo com desempregados. Então fizemos um recrutamento lá no Gama das pessoas que estavam assim nessa situação e eram classificados por necessidade. Eram preferidos aqueles que tinham uma porção de filhos que eram analfabetos, que não sabiam fazer nada. Esses tinham preferência a trabalhar na escola, lá na obra. Nós não tínhamos prazo para terminar. E a minha determinação foi essa. Se fizerem uma parede errada, faz outra vez, porque essa turma tem que sair habilitada, profissionalizada. Então, grande ajuda me deu o Ministério da Educação através do PIP-MOR, era Programa de Intensivo de Preparação de Mão de Obra. Por acaso, o diretor Sérgio Faria era meu amigo de clube, tudo. E ele se entusiasmou, então ele deu os profissionais, carpinteiros, pedreiros, tudo, os instrutores. E os alunos, para não haver relação de emprego com a fundação, então eles recebiam uma bolsa para trabalharem lá. Bolsa de quem? Hein? Essa bolsa vinha de quem? Era, a fundação dava bolsa. A fundação... Eu arranjava dinheiro onde tivesse. Dinheiro social. Dinheiro. Bom, eu tinha um convênio com a Caritas e com a Aliança para o Progresso, que nos fornecia gênero, que é hoje a cesta básica. Então, forneciam para os alunos ali e para as casas deles. Quer dizer, eles recebiam um dinheirinho, que era mais ou menos um salário mínimo, aprendiam, nós tínhamos um curso de alfabetização, e quando a época mais comovente é quando eles recebiam um certificado de que eram profissionais. Nós fazíamos sempre uma solenidade de conclusão de curso, e eles recebiam um certificado que dizia: o Ministério da Educação concede a fulano de tal, assim, por ter trabalhado tantas horas, o título de carpinteiro. Queria que vocês vissem o orgulho que aqueles caras tinham. Às vezes o cara tinha dificuldade de ler o que estava escrito, que era recém-alfabetizado. Enquanto isso, se nós estávamos um programa de obtenção de empregos. Ele saía dali, já ia trabalhar numa obra. A coisa evoluiu tão bem que era difícil depois se graduar alguém terminar o curso, porque os capatazes de obra iam lá e perguntavam para o encarregado: quem é que tens aí que possa trabalhar no emprego? Como carpinteiro, como pedreiro, como isso. Então o cara já escolhia, o centro não se informava, não recebia o certificado, mas já saía com carteira assinada e tudo. Outra coisa importante, nós assistimos às famílias dele. Enquanto eles eram, vocês ouviram falar em Bolsa Escola, né? Mas eu acho que eu fui pioneiro na Bolsa Escola. Então, isso em 1965 não se falava. Então, esses alunos eram como é que a gente chamava? Treinando. Os treinantes. Então, eles tinham assistência alimentar, as esposas deles tinham treinamento de prendas domésticas, de primeiros socorros, os filhos tinham que se vacinar e tinham que frequentar a escola. Se elas não frequentassem a escola, o marido perdia a função deles. Então, era obrigada a fazer. Então, qual era a situação no momento? Aquela quantidade enorme de desempregados, morando mal na granja, lá na Vila do São João. Quando eles estavam aqui,
as mulheres lavavam roupa, né, mas foram para lá, perderam a freguesia. Então, o salário do marido, que ganhava como aluno lá, não era suficiente para sustentar, porque os operários nas obras ganhavam bem, né? Sabe que ganhavam bem, ganhavam dobrado. Então, a gente dava uma assistência, fazíamos cooperativas, e elas aprenderam a costurar, e costuravam bem. Os filhos iam para a escola, eram obrigados. As mocinhas que trabalhavam aqui, quando moravam no plano, como empregadas domésticas, perderam seus empregos. Então, o que nós fizemos? Construímos uma casa, igual a uma casa de classe média, com toda apetrechada de forno, micro-ondas, fogão, liquidificador, tudo. E, através de professora da Ivone, do Ministério da Educação, ministravam cursos para essas moças, que eram candidatas para sair de empregado. Então, elas aprendiam de tudo e saíam também. Toda vez que um curso terminava, eu ia lá jantar ou almoçar, eu e a Ivone. Eles me ofereciam e nós entregávamos o certificado. Saíam com carteira de saúde e nós tínhamos na rodoviária uma agência de empregos. Então, na agência de emprego estava registrado o nome de todas essas moças e o nome das candidatas à patroa. Então, eles faziam ali, olha, eu tenho uma empregada, tem uma moça assim, com carteira de saúde. Então, ela rapidamente arranjava emprego. Eu não tinha capacidade de treinar tanto como estava pedido. A demanda era muito grande. Mas então ficou bonito esse programa. Teve o programa da creche. As mães se reuniram e vieram até aqui o plano pedir para eu fazer creches, construir uma creche lá no Gama, na Vila São João, porque elas queriam trabalhar fora, deixar as crianças na creche. E aí eu perguntei, quanto é que vocês vão ganhar lá? É um salário mínimo. E quanto é que vão gastar de transporte? Tanto. Vai sobrar quanto? Vocês não preferem ganhar para ficar em casa cuidando dos seus filhos? Ah, todo mundo gostou. Então, eles ganhavam uma importância que aumentava conforme o número de filhos. Então, os filhos não ficavam desassistidos, as mães estavam tranquilas, porque os filhos estavam perto, e não tinham despesa de construção de creche, que eu não era favorável à creche, porque a Grande das Oliveiras não tem sistema de creche, era aquele. Então eu me lembro isso, que tinha bolsa escola, né? Quem não frequentasse a aula, o pai até perdia a bolsa. Então era um programa que eu achei muito bonito, eu gostava muito dele. Eu quero registrar uma coisa que está gravada na minha consciência, no meu coração. Eu conheci o Dr. Darcy sentado no lugar da autoridade, no lugar de secretário de serviço social, uma autoridade. E nesse lugar eu conservo o Dr. Darcy até os dias de hoje. Eu tenho no meu coração, na minha lembrança, um grande respeito, uma grande admiração pela pessoa do Dr. Darcy. O Dr. Darcy é uma pessoa, um líder, que sabe chamar a atenção de uma pessoa. Chama a atenção no sentido de corrigir uma coisa que ele acha que precisa ser corrigida, sem excluir a pessoa. Isso eu nunca vi o senhor fazer, excluir uma pessoa do grupo. Excluir a pessoa. Eu já vi o senhor chamar a atenção com muita seriedade, com muita autoridade, mas sem excluir a pessoa. Isso para mim é uma coisa muito bonita, muito grande, porque meu pai me ensinou isso, e eu encontrei isso na pessoa do senhor. E carrego isso até hoje na lembrança. Então, por isso eu tenho uma admiração pela pessoa do senhor, uma amizade, lhe quero bem. Posso dizer que eu sou uma pessoa que quero bem a pessoa do senhor. Então, tu vai me dizer, me relembrar como é que nós nos conhecemos. Sim. Não estou lembrado. Então, nós nos conhecemos em 1965,
quando foi para mim ser admitido pela Fundação do Serviço Social, eu passei por uma seleção e depois fui levado à presença do senhor para aprovação, porque dependia de uma aprovação do senhor. O quadro necessitava... Para trabalhar em quê? Para trabalhar na função de encarregado de eletricista. Encarregado de eletricista. Era isso mesmo. Só que depois eu tive qualificações maiores. Eu exerci muitas funções gratificadas, função em comissão, na gestão do senhor. Saía de uma função, era nomeado para outra. Mas assim, a minha função inicial era essa. Eu não me lembrava. Era essa, encarregado de eletricista. Então, eu vi muitas vezes o senhor tomar decisões, vi o senhor chamar a atenção de pessoas, mas nunca vi o senhor excluir ninguém assim, do projeto, do conteúdo que o senhor queria chegar, da realização do seu objetivo. Eu preferia conquistar a pessoa para o meu lado do que excluir aí. Isso. Tu te lembras que eu fui mal recebido lá pelos assistentes sociais? Sim, os assistentes sociais não admitiam que fosse dirigido por um médico que não conhecia nada de serviço social. Não admitiam isso. E aprenderam muita coisa, a ponto que a dona Mônica me dizia um dia, era chefe dos assistentes, doutor Darcy, o senhor é muito interessante, o senhor nos convoca e pede a nossa opinião sobre um projeto que o senhor vai fazer. E a gente dá a nossa opinião. E o senhor faz aquilo de acordo com o que o senhor pensou. Eu disse, pô, que nem vocês não me deram uma opinião melhor que a minha. Então a minha prevaleceu. Né? O que acontecia? Porque eles não imaginavam que pudesse sair da cabeça de um que não fosse assistente social os projetos que apareceram. Vou contar dois episódios. Não sei se já contei, acho que não. Nas vésperas de Natal, uns 3 dias antes, um grupo de assistentes sociais que moravam em Ribeirão Preto, São Paulo, vieram me pedir para a gente antecipar o Natal das crianças, entregar os presentes. Aí eu perguntei para elas, não me consta que Jesus Cristo nasceu 2 vezes, uma no dia 25 e outra, como vocês querem, dia 22, Natal é um só, para todo mundo. Por que nós vamos fazer o Natal fora de época? Só porque vocês querem passar nas suas famílias. Pode ir, tem permissão para ir, mas o Natal deles será dia 25. Eles vão receber os presentes no dia 25. Era muito costume nessas outras instituições, as